Olá, queridos e queridas, meus irmãos e irmãs, graça e paz. Pastora Ana Lúcia Petri aqui do Instituto Único Caminho e eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida e para o seu coração em nome de Jesus, amém? Marcos capítulo 9, versículo 14 e seguintes vai dizer o seguinte: E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e, correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: Que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, lhe disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos para que o expulsassem, mas não puderam. E ele, respondendo, lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que se sucede isso? E ele lhe disse: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E disse-lhe Jesus: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Amém, queridos? Olha só. Jesus estava voltando com Pedro, Tiago e João do Monte da Transfiguração. E quando ele desce ali, embaixo no monte, tinha uma grande multidão e até alguns escribas discutindo algumas coisas ali. Então, no meio de uma multidão que discutia, um pai estava clamando pelo seu filho. E então o pai vai contar que seu filho tinha um espírito mudo nele, que fazia com que ele tinha como que ataques de epilepsia, que ele espumava pela boca, que ele caía no chão, que o espírito lançava ele no fogo ou na água, que queria destruí-lo, né? E ele disse assim: olha, eu clamei aos teus discípulos para que pudessem expulsar esse demônio, mas eles não puderam. E aí Jesus vai dizer: ó, geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrereis? E eu sempre achava que essa palavra de Jesus tinha sido para os seus discípulos, porque eles não puderam expulsar aquele demônio. E hoje tem um outro entendimento, queridos. Eles já estavam tristes por terem tentado tudo. Quem sabe eles tinham orado, eles tinham expulsado, eles tinham feito tudo aquilo que eles sabiam, tudo aquilo que eles podiam fazer. Então eles já estavam se sentindo como que feridos ali com aquela situação. E Jesus, ele jamais diria: ó, geração incrédula e perversa, para os seus discípulos, por eles não terem conseguido resolver o problema daquele pai. Ele disse isso porque o problema que estava acontecendo com aquele menino era exatamente esse: uma geração incrédula e perversa. Esse é o nosso problema nesses dias. Nós estamos vivendo em tempos. A nossa geração hoje vive em tempos de homens incrédulos e perversos. E o inimigo tem tomado os nossos filhos e tem tentado destruir. O inimigo tem lançado os nossos filhos no chão. O inimigo tem tentado destruir as famílias, tem tentado destruir as crianças, tem tentado destruir os nossos filhos. Mas esse texto está mostrando um pai que está clamando diante de Jesus pelo seu filho. E eu quero te dizer, em nome de Jesus, que quando um pai clama, quando uma mãe clama, Deus jamais rejeitou o clamor de um pai e de uma mãe. Muitas vezes, queridos, nós queremos controlar a vida dos nossos filhos. Muitas vezes nós queremos, abrir a cabeça deles e enfiar alguns princípios, enfiar a palavra de Deus e enfiar algumas coisas que nós, como pais, já sabemos, e nós queremos enfiar aquilo dentro da cabeça deles.
Sabe, muitas vezes os nossos filhos cresceram e agora eles já se acham donos de si. E agora eles dizem que a gente não manda mais neles, e nós não podemos fazer mais nada, nós não conseguimos controlar, nós não conseguimos dominar, nós não conseguimos incutir as coisas, enfiar as coisas goela abaixo, mas nós podemos clamar, nós podemos orar, nós podemos interceder. No final desse texto, os discípulos vão perguntar para Jesus: por que não podemos expulsar esse demônio? Esses demônios, essa casta de demônios, e Jesus vai dizer: porque existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Então, pai e mãe, nós precisamos orar, nós precisamos jejuar pelos nossos filhos. E sim, Jesus vai libertá-los. Sim, Jesus vai curá-los. Sim, em nome de Jesus. Sabe, eu vejo nesse texto que Jesus ele faz 3 coisas. Primeiro, ele expulsa o demônio daquele menino. Segundo, ele cura o menino. O menino ficou deitado como morto, mas Jesus foi lá e levantou ele. E ele restitui o menino a seu pai. E eu quero profetizar em nome de Jesus sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a nossa geração, sobre esse tempo, que Deus vai restituir as famílias, que Deus vai devolver às famílias muitas coisas que foram perdidas. Sabe, quem sabe esse pai, quantas coisas ele perdeu? Quem sabe quantos jantares foram destruídos porque o inimigo tomava aquele menino, lançava ele no chão. Quem sabe quantas reuniões de famílias não aconteceram, ou no meio da reunião o inimigo se levantou e aconteceu alguma coisa. Quem sabe o relacionamento familiar foi destruído. Quem sabe a vida financeira foi destruído. Quem sabe o casamento foi destruído. Quem sabe pai e mãe começaram a discutir, começaram a brigar por causa da situação do filho e ao invés de se unirem, se dividiram. Mas eu quero profetizar em nome de Jesus que se você pai clamar, se você mãe clamar, o Senhor Jesus vai restituir os seus filhos e o Senhor Jesus vai restituir no meio da sua família tudo aquilo que foi perdido. Sabe, quem sabe o amor, quem sabe a comunhão, as reuniões de família, os cultos domésticos, o diálogo, o companheirismo, as conversas, as brincadeiras em família, a unidade familiar. Eu não sei, sabe, essa palavra fala de muitas coisas. Deus manda dizer que Ele vai restituir no meio das famílias tudo aquilo que se perdeu. Mas Ele precisa começar a ouvir. Não as murmurações, não as reclamações. Ele precisa começar a ver não você tentando dominar o seu filho, mas você orando por ele, jejuando por ele, pagando um preço em oração, em jejum, em clamor diante de Deus. E Deus jamais vai desprezar ao seu clamor, Deus jamais vai desprezar a sua oração. Deus vai enxugar todas as suas lágrimas. Você, mãe, que de madrugada fica clamando, fica orando e fica chorando aos pés de Jesus pelo seu filho, recebe essa palavra de Deus sobre a sua vida em nome de Jesus. O problema é essa geração incrédula e perversa que nós estamos vivendo. Mas Deus precisa ouvir o teu clamor. Deus precisa ouvir a tua oração. E o Senhor Jesus pode sim libertar o teu filho. O Senhor Jesus pode sim curar o teu filho. O Senhor Jesus pode sim levantar o teu filho. E o Senhor pode restituir o teu filho e pode restituir no meio da tua família tudo aquilo que se perdeu. A palavra de Deus vai dizer nos últimos versículos do Antigo Testamento que nos últimos dias ele derramaria do espírito de Elias sobre a face da terra e que quando ele viesse restauraria o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que ele não venha e fira a terra com maldição. Em nome de Jesus, eu quero clamar nesse momento para que o espírito de Elias venha sobre a sua vida, venha sobre a sua casa, venha sobre o meio da sua família, restaurando os corações, restaurando as famílias. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu creio que nós, a igreja do Senhor, os teus filhos, nós somos aqueles sobre quem o espírito de Elias está sendo derramado nesses dias. E o Senhor deseja usar essa unção do profeta Elias, o mesmo espírito que estava sobre Elias, para restaurar os corações dos pais,
para restaurar os corações dos filhos e para converter esses corações uns aos outros. Em nome de Jesus, venha restaurar o amor no meio dos lares, venha restaurar a comunhão, a convivência, venha restaurar o diálogo, venha restaurar os jantares em família, venha restaurar as festas em família, venha restaurar os cultos domésticos, venha restaurar a unidade, a comunhão, o amor, a paz. Em nome de Jesus, venha destruir toda divisão, venha acabar, Senhor, em nome de Jesus, com tudo aquilo que vem para separar, para destruir as famílias, para destruir os casamentos, para destruir os lares, para destruir a vida dos nossos filhos. Nós clamamos em nome de Jesus para que o Senhor venha sobre as nossas famílias, restaurando, libertando, curando e restituindo tudo aquilo que foi perdido para a honra e glória do teu nome. Eu creio nessa palavra e eu recebo essa palavra sobre a minha vida e sobre a minha família, e eu creio que o meu irmão e a minha irmã também está se posicionando nessa palavra com relação à sua família, e que em nome de Jesus o avivamento do Senhor venha e comece nos nossos lares, nas nossas casas, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe em nome de Jesus e o nome dele seja engrandecido para a honra e glória do teu nome. Se levante. Volte a fazer culto doméstico, volte a jejuar, volte a orar, e Deus vai restituir no meio da sua família tudo aquilo que se perdeu. Sou a pastora Ana Lúcia Petri, do Instituto Único Caminho. Se você ainda não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva, clica no sininho para receber todas as notificações e compartilha. Sabe, se essa palavra foi relevante para você e você conhece alguém que de repente ela pode ser relevante na vida dela também, compartilha essa palavra em nome de Jesus. Vamos tornar, queridos, canais que pregam a palavra de Deus relevantes em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus ela é poderosa, ela é viva e eficaz, e basta uma palavra de Deus. A palavra de Deus é suficiente, querido, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, eu me despeço por aqui, e se Ele permitir, já já eu volto com mais um vídeo e mais uma palavra de Deus para a sua vida. Um beijo no seu coração, Deus te abençoe e te guarde. Tchau, tchau.